Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estou esperando a Karina para iniciarmos mais um bate-papo entre amigas. Hoje com um tema muito incrível, que é o despertar para um amor próprio, desconstruindo as relações tóxicas. A Ká já chegou. Vamos lá, Ká. Olá, Rê, tudo bem com você? Olá! Agora eu Tá te me vendo? vejo! Eu tô! Agora vai. Agora vai, agora vai. Eu acho que foi a chuva de ontem. Ontem aqui choveu muito, muito, muito. Sério? Nossa, demais. Demais, demais, demais. Acabou a luz? Deve ser isso, sim, né? Deu um start para Que todas. ruim. Tudo bem, Rê? Olá, seu Newton, tudo bem? Vamos lá para mais um bate-papo entre amigas, o despertar para o amor Bora. próprio, desconstruindo essas relações tóxicas, né? Primeiro, hoje, para a gente desconstruir, a gente tem que entender o que é uma relação tóxica, né? Geralmente a gente fala sobre isso, parece que nós somos repetitivas, mas a internet ela é muito volátil. Então, muitas pessoas entram, muitas pessoas também não vão em todos os outros posts que a gente fez, em outras lives também que a gente fez. Então, é importante a gente sim estar falando novamente e, e informação nunca é demais. Por que a gente pegou este tema? Né? Este tema foi inspirado, infelizmente, numa situação, né, que saiu na mídia em relação a Ana Hickman. A gente não pode falar sobre o relacionamento deles, a gente não pode falar sobre o que aconteceu, nós não temos, né, o conhecimento, a gente tem um conhecimento que saiu na mídia, né, mas aqui a gente não está para julgar o casal, e sim alertar do que pode acontecer com cada pessoa, né, e num relacionamento, que parece que é lindo, né, na fotografia, mas que no presencial, né, é extremamente tóxico. E isso é independente de gênero. Isso é independente de gênero. Pode acontecer entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. Então, é independente de gênero. É isso aí, né, Vi? Infelizmente, esse é um caso que veio à tona, né, por ser uma pessoa famosa, mas a gente sabe que muitas vezes acontece com pessoas ao nosso lado, e se a gente não tomar cuidado, pode acontecer com a gente. Então, esse é o intuito, a gente dar informação, passar esse conteúdo para vocês conseguirem identificar com mais facilidade uma pessoa tóxica, uma pessoa abusiva. E aqui, quando a gente fala abusiva, a gente sempre deixa claro que o abuso ele não se trata só da questão física, da agressão física, né? Então existem vários tipos de abuso e é importante que a gente identifique e para a gente até decidir se a gente realmente quer levar isso adiante, porque sim, a gente pode se libertar de uma pessoa que está fazendo mal para a gente, não é É. verdade? E é muito interessante que colocamos no Stories, é uma frase, né? Os sinais que você ignora no começo, geralmente são as razões pelas quais você vai embora no final. Interessante, né? É para se pensar, porque é no comecinho que a gente tem aquelas coisinhas que a gente fala assim, ah, mas é o jeito dele. Ah, eu acho que eu entendi errado. Gente, a gente tem uma intuição muito poderosa. Então a gente Sim. consegue geralmente identificar logo de cara quando como é que se diz assim popularmente, quando vai dar ruim,
né? sim, Então a gente já fala, mas aí, né, uma questão de ansiedade, uma questão de querer viver um amor, de querer viver um relacionamento, às vezes uma questão de autoestima baixa, uma certa insegurança, às vezes muito tempo sem se relacionar com alguém, e a gente fala, ah, não, mas será? Acho que dá para passar. Isso dá para passar, aquilo dá para passar, e quando a gente vê, a gente está naquela situação. E acho interessante, na última live a gente falou sobre o comportamento, né, de uma pessoa tóxica. Então, não é aquela pessoa que só tortura o outro, que só faz aquela coisa psicológica. Não, tem os momentinhos assim de carinho, de amabilidade, né, onde a pessoa dá uma mascaradinha nos comportamentos assim mais cruéis, né? E aí que a gente, nossa, não, ele é uma pessoa boa, ela é uma pessoa boa. E aí a gente fica confusa. Então, eu acho que sim, a confusão é um componente muito importante de uma relação assim. sim. É um maus tratos velado, né? Juridicamente tem este termo, maus tratos velado, é quando os pais negligenciam os filhos e deixam eles vulneráveis. É assim que acontece. Então, tem assim um comportamento ruim, né, com essa criança. Entretanto, essa criança só tem o que? Esses pais. Então, não sabe o que realmente é ou não é o certo, é ou não é o cuidado. Né? Para essas crianças, eles acreditam que estão sendo cuidados, mas quando vai ver, juridicamente, não está acontecendo. Então, são os maus tratos velados aí que os abusadores fazem, né? Muitos desses abusadores têm um componente aí de algum transtorno, de algum componente mais psicológico, E né? aí, né, a Ou gente pode ter já uma fala um pouco mais profunda, o que a gente já vem conversando, que essa questão que você falou das crianças com pais desse tipo, às vezes se torna um adulto que acha que merece um relacionamento desse tipo, porque é muito parecido com o que ele tinha com os pais. Então, olha só como é mais profundo. Por que essa pessoa não sai dessa relação, né? Às vezes alguém próximo pode falar, nossa, mas não vê que faz mal para ela, que faz isso para ele e tal. Às vezes a pessoa só conhece esse tipo de amor. Então ela acha que ela tem que aceitar isso. Ela ainda não percebeu que isso faz mal para ela e que existem outros tipos de amores, amores saudáveis realmente. E que sim, todos nós merecemos um amor assim. Mas olha a profundidade da questão, né? sim. Então, por isso é crucial a gente reconhecer todos os padrões que podem se manifestar, tanto emocionalmente, quanto comportamentalmente e fisicamente também, né? Nem todo o abuso, como a Karina falou, começa pelo, pelo, pelo tapa, né? São comportamentos agressivos na fala que vão aumentando a graduação. Por isso é importante a gente entender os sinais. E quais são os sinais? Um dos primeiros sinais aí é o controle excessivo. Então, a pessoa verifica constantemente as atividades da pessoa. Então, você tem que passar o que você vai fazer no seu dia a dia, o que você fez, com quem você falou, qual foi a sua interação social, monitora todos os tipos de comunicação. Se você atende um telefonema, começa a perguntar quem é, por que é, o que é, por que você falou isso, por que você não falou aquilo. Então, cuidado com esse sinal. Não parece que está mascarado com cuidado. Ah, não, ele quer entender com quem eu converso, né? Para ver se está fazendo mal ou não. Mas geralmente não é isso que está por trás. Porque quem ama, confia, quem ama, deixa livre. Não tem esse controle
tão grande e tão excessivo, não. Exatamente. O próximo. Isso fala muito sobre a insegurança da própria pessoa, né? Da pessoa que Sim, faz esse tipo de manipulação, né? sim, sim. O próximo é o isolamento social, né? Ele impede que a sua vítima tenha amizades, que tenha o contato com os familiares, cria aí uma dependência emocional, tornando difícil para a vítima buscar ajuda. Porque quando ela vai ver, ela está sem amigo, a família também, o contato está muito distante e parece que ela está sem saída, tá acuada. Por isso que é tão importante as nossas redes sociais, as nossas redes de apoio. Redes sociais, não Instagram, mas redes sociais em relação à amizade, família, é muito importante. Nosso Exatamente. trabalho, O trabalho, o lazer, atividade física. A gente, né, Vi, você também já deve ter atendido pessoas assim que, ele não deixa mais eu ir treinar, ele não deixa mais eu ir na academia. Ele acha ruim que eu vou na aula de dança. Então, assim, perceba, né? A pessoa começou a te controlar demais, a querer que você pare, né? As suas atividades que você gosta, começar realmente a afastar os seus amigos. Então você começa a ficar uma pessoa assim, realmente isolada. Você só tem o seu parceiro, a sua parceira. Isso é muito sério, é uma forma de manipulação. E você vai se perdendo de si mesmo. Isso é muito triste. Chega uma hora que você está fazendo de tudo para agradar aquela pessoa, ou deixando de fazer de tudo que você gostava, você acaba se perdendo, e aí quando essa pessoa resolve começar realmente mostrar as caras, né? Como dizem, aí você se sente muito sozinho, muito confuso, e aí seus amigos estão afastados e muitas vezes até os familiares. Então, é bom a gente acender aí o sinalzinho vermelho. sim. Eu atendo uma pessoa que ela possui três filhas. E aí o companheiro dela atual coloca todos os defeitos nessas meninas. E assim, se elas vão visitá-los, ele começa a reclamar, e reclama alto e fala coisas ruins sobre essas meninas, né? Essas moças, senhor, já. Não tá como senhora, não, já é moça. Sobre essas Uhum. moças. E é bem difícil mesmo. Então, o isolamento social é uma bandeira vermelha muito grande. Se a pessoa pedir, para de trabalhar, fica em casa, cuidado, gente. O ser humano precisa de autonomia, é uma necessidade emocional básica para a construção do nosso, das nossas características como ser humano mesmo. Então, cuidado quando a pessoa fala, não, para de trabalhar, eu te sustento, você não precisa disso. Cuidado, cuidado mesmo, para vocês não perderem a autonomia. Parando de trabalhar, você vai depender exclusivamente do dinheiro do seu parceiro. Não estamos mais no século XIX nem no século XX, estamos no século XXI. Cabia, né, nos séculos passados, cabia. Mas hoje, sim, e precisa ter essa autoridade e empoderamento da sua vida. Dirigir também, né? Uma coisa que já passou lá no meu consultório, assim, casos. Eu não consigo mais, vamos supor, a pessoa já se separou e tal, e não consegue mais dirigir, por quê? É que ele me levava onde eu queria ir, eu tinha um carro, mas a gente depois ficou com um só com o dele, porque ele sempre me levava, né? E também às vezes o cara mesmo, né, desestimulava, né, não incentivava a pessoa a dirigir, porque lógico, né, ele queria Uhum. ela, né, então assim, não, deixa que eu te levo, amor. Então olha só, como muitas vezes a coisa é muito camuflada.
É muito, é que ele cuida de mim, ele, né, não quer que eu passe medo, que eu, nossa, ele me leva onde eu quero, não tem problema. Então, cuidado com essa questão de ir se anulando e permitindo que o outro te diminua, que de repente brincadeirinhas, tipo, você dirige muito mal, vai estragar o carro, umas coisas assim, né? Então, deixa que eu vou porque eu sei melhor. Então, cuidado, não deixa fazer isso com você, não deixa ninguém te diminuir. Sim. Próximo sinal é manipulação psicológica, que é a desvalorização constante da autoestima da pessoa. Então, ela nunca é suficientemente boa, ela sempre está devendo alguma coisa, ela sempre precisa dar algo que não foi dado, e quanto mais dá, mais o outro quer, e nunca está suficientemente bom para ele. Então, a gente tem que também tomar muito cuidado com as manipulações psicológicas, né? Isso faz a vítima duvidar da própria percepção da realidade. Nós já falamos sobre vários tipos de manipulações, né? Então, a manipulação é muito caracterizado em relacionamentos tóxicos. Então, essa confusão, né, essa coisa de duvidar da própria percepção, eu acho que é o que mais pega, né? Porque a gente começa a se perguntar se o problema está com a gente, se a gente está entendendo bem a situação, e aí se realmente, de novo, a gente está com autoestima baixa, a gente já teve uma situação parecida com os nossos pais, por exemplo, né? Um padrão desse. Então a gente fica achando que a gente tem que aguentar, que é assim mesmo. E às vezes a gente escuta essas coisas de familiares, de pessoas próximas, às vezes, né? Mas você está sendo muito radical, você está sendo muito intolerante, né? Ele é uma pessoa tão boa porque as pessoas tóxicas, como por exemplo o narcisista, aos olhos dos outros, é a pessoa mais legal do mundo. Então, gente, a gente tem que confiar na nossa percepção. E se a gente está confuso em relação a isso, procurar ajuda. Porque ninguém é melhor que um profissional especializado para te falar: não, não é coisa da sua cabeça. Essa pessoa está tentando te manipular, está te deixando assim, né? Então, presta atenção e não pega tudo para si, não. Se você estiver confuso, se estiver infeliz num relacionamento, procure ajuda. E muita percepção das pessoas é que essa pessoa é muito legal e que você talvez seja realmente nossa, né? Então, Sim. procura ajuda. Sim. Olá, minha querida. Comunicação aberta e limites. Não existe. Não existe. Realmente existe uma falta de comunicação aberta e honesta nesses relacionamentos abusivos e dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Muita dificuldade. Muita dificuldade porque é como a Karina falou, né? Ela sempre vai ficar se sentindo culpada, sempre vai achar que alguma coisa está errada com ela. Então, é muito difícil de estabelecer limites saudáveis. E geralmente, né, quem que permanece muito tempo num relacionamento com uma pessoa assim, manipuladora, narcisista? As pessoas que têm dificuldade de falar não. As pessoas muito boazinhas, as pessoas que estão realmente querendo muito um relacionamento, né? Então, as pessoas muito compreensivas. Não, gente, não tô falando que é um defeito nosso, eu me incluo nisso. É que a gente tem um olhar diferente, mais empático. E essas pessoas não têm nada de empatia. Aqui eu tô falando dos narcisistas mais especificamente. Então, assim, estabelecer limites, sustentar os seus valores. Não, isso eu não admito. Gritar comigo, me empurrar. Outro dia eu estava pensando, né, que a força física ela pode vir muito assim, realmente camuflada, muito disfarçada, muito sutil. Então, olha só, se a pessoa usar de alguma forma, né, o porte dela para te limitar, para te impedir de repente de
pegar um caminho, de repente você está num corredor e a pessoa impede a sua passagem. Isso é abuso. E eu não tinha me dado conta de quantas situações eu passei de abuso. Então, é abuso sim, né? Então, usar o tamanho da pessoa, né, para intimidar a gente. Então, olha só, gente, presta atenção, sabe levantar a voz, ficar diminuindo a gente perante os outros. Prestem atenção, porque tudo isso às vezes é muito discreto e a gente vai levando. Inclusive, né, a gente realmente citou o caso aí da Ana Hickman, a gente vê, né, nas redes sociais alguns trechinhos de filmagens que parece que ela mesma fez, né? Então, assim, parece uma coisa muito Uhum, sutil, né? O cara falando, ela falando, ai, uhum. amor, tipo assim, né? Amor, é por ali. Não, eu vou por onde eu quiser. Tipo, sabe? Já levantando a voz, já aquela coisa. Então, gente, olha só, são sinaizinhos que a gente vai recebendo e vai ignorando. Que lá, depois, lá no fim, você fala, nossa, na verdade eu não estava percebendo. Mas ele já me dava sinais, ela já me dava sinais. Sim, sim. É, começa assim, né? Começa com um grito, começa com a, a, a incapacidade da outra pessoa, começa em pequenos passos, para depois estourar, infelizmente, e ir para os jornais, no caso deles, né? E, e assim, a gente tem relatos e a gente tem histórias do abuso crescendo e trazendo muitos, mas muitos prejuízos para a vítima. Muito. Infelizmente. Infelizmente. Mas como a gente pode desvendar o ciclo de abuso, Cá? Então, né, a gente tem na lua de mel, por exemplo, né? A lua de mel. Então, ai, né, a pessoa, né, geralmente é aquela coisa, né, aquele carinho todo. A pessoa faz um espelhamento, ah, ela gosta disso, eu vou fazer isso. Né, vou abrir a porta do carro, vou mandar flores e tal. Responde as mensagens logo de cara, né? Aquela coisa, ah, ela gosta ao restaurante, vou levar, tal. Só que aí a gente faz o quê? A gente se sente o quê? Amada. Nossa, esse é o cara, né? Essa é a Uhum. princesa, esse é o cara e tal. Gente, as pessoas que manipulam, eles fazem isso. Eles têm um Sim. script, né? Então, assim, como é que eles vão fazer para depois ter a pessoa na mão deles, né? Então, a gente tem que se apaixonar pela pessoa. Então, eles vão vendo os nossos valores, as coisas que a gente gosta e vai fazer exatamente aquilo. E aí, depois, com o tempo, a gente vai começando a perceber, mas a gente já está apaixonado e a Sim. gente não percebe direito esses abusos. Então, eles são, Sim. na verdade, comportamentos intercalados. Como a gente disse, é o morde e assopra, né? Então, trata mal, aí depois, não, fala alguma coisa, não, você não entendeu. Ou manda mensagem, é que eu tava, nossa, tava tão ocupado. E às vezes, gente, às vezes eles fazem de propósito, né? Tratamento Uhum. de silêncio. E quanto mais assim, né? Olha, eu fiquei com crise de ansiedade quando você fez o. Nossa, não era a minha intenção. Aí, de repente, depois de um tempinho, faz a mesma coisa. E aí, às vezes, eles são as vítimas, né? Mas você que me deixou tal coisa. Você que. Sabe, gente? Então, assim, é muito confuso. Provoca realmente essa questão da ansiedade na gente, essa confusão toda. E se a gente bobear, no fim, a gente pode ter uma depressão, com certeza. Sim. Se não tiver agressão física, né? Sim. Também. Então, olha como pode chegar longe essa história, Sim. né? Sim. Sim. É, a primeira fase do ciclo aí, né? É a lua de mel. Então, ele vai entender os seus valores, vai entender seus gostos e vai atacar, né? Isso independente de gênero, assim como a gente começou a conversar aqui. Independente de gênero. É, eles vão atacar. Nessa fase da lua de mel é onde ele vai aprender a sua atenção, aprender a sua vontade, aprender, né, o seu amor, né? Vai conseguir capturar você.
E O aí depois segundo, a coisa vai complicando, né? sim. A segunda fase aí desse ciclo é a acumulação de tensão, né? Que é o aumento de pressão e tensão no relacionamento. Aí começa as briguinhas, né? Começa os desentendimentos, começam os comportamentos controladores e agressivos, começam a surgir, né? Ah, bonitinho, olha lá. Oi, tia Karina. Como... Ai, que bonitinho! Oi, menino! Oi, Miguel Almeida! Que bonitinho! É, então começam os controles, né? Excessivos. Começa a agressividade, ela começa a surgir. Então, a primeira fase é da conquista. A segunda fase é colocar, como minha avó falava, as manguinhas de fora, né? E aí vai ficar nessa, 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 nesse misto de emoções. É lua de mel, é a acumulação de tensão. Lua de mel, acumulação de tensão. Para quê? Para você ficar confusa. A terceira fase é a explosão. Então, nessa fase, geralmente acontece o abuso físico, o abuso verbal e o abuso emocional. É toda a liberação da atenção acumulada, seguida por arrependimento ou justificação. Né? Ele vai falar, não, não queria ter feito isso. É, ou ela, né? Ele ou ela. Quando eu falo ele, serve para os dois gêneros. Eu não queria ter feito isso, ai, me perdoa, né? Ah, também você me provocou, você me tirou do sério, né? Colocando a culpa no outro, da falta de controle emocional dele. Então, é interessante a gente perceber também as fases do ciclo, né? E aí, o último é o impacto psicológico, que a pessoa, a vítima, vai sentir culpada, envergonhada, muitas vezes com, com raiva de si e não do agressor. A sua autoestima vai estar extremamente baixa após essa fase aí da explosão. A vítima ela começa a se questionar sobre a sua contribuição para o abuso mesmo. Por quê? Porque ela, né, vai ficar, meu Deus, mas será que fui eu mesmo a responsável? Porque ele era tão gentil comigo na fase da lua de mel. E era uma outra pessoa, o que será que eu fiz? Por que será que eu fiz assim? Por isso que é importante a gente contar com um terapeuta muito bom, porque a gente tem sim todas essas fases aí são muito muita confusão, muito quadro de ansiedade, essa questão da culpabilização, meu Deus, né? E ainda mais, eu acho que se a gente é uma pessoa muito correta, se a gente é uma pessoa assim que se importa com o outro, você fica, nossa, será que eu que porque a pessoa, ela consegue colocar isso na gente, se a gente bobear. Ah, mas você também, tal coisa. Você fala, nossa, se eu pensar bem, acho que, sabe? Então, assim, gente, olha, ai, que bonitinha. Ai, meu Obrigada. Deus. Ó, nós somos Sim, ótimas. obrigada. Que bom, né? Somos A os... gente está contribuindo, né? É, A gente não quer, a gente não quer que tanta gente passe por isso. Se a gente puder ajudar uma pessoa a pensar, puxa, será que essa pessoa que eu tô tá tentando me manipular? Então, eu acho que eu não sou eu a errada da história. Pronto, a gente já tá feliz, né, Vi? Então, assim, sim. na dúvida, procura terapia, fala, olha, tá acontecendo isso, porque às vezes a gente realmente tem amigos em comum. Nossa, mas tal pessoa é tão legal, você que tá. Nossa, você é muito intolerante, você é muito. Você não compreende, ele tá. Né? A gente às vezes faz aí as justificativas das atitudes do parceiro. Ah, é que a pessoa já é traumatizada do outro relacionamento. Eu preciso ser mais compreensiva. Eu preciso ter É, mais empatia.
nessa, a gente vai, ó, se estrepando. Quando a gente vê, a gente está confusa, a gente está com quadro de ansiedade, a gente pode estar com depressão, pode estar precisando tomar remédio por causa da outra pessoa. Eu sempre falo, quem nunca teve trauma é porque nunca se relacionou na vida. Seja, né, em que nível for, infelizmente. Até dou risada porque é, é basicamente isso. Porque se não tivesse algo que aconteceu que não agradou, ou que seja traumático mesmo, estaria com a pessoa, né? Então, Sim. se está buscando um outro relacionamento, é porque alguma coisa aconteceu que não foi boa, que não fez a liga, né? Então, quem nunca teve algum trauma é porque nunca teve um relacionamento na vida. Enfim. E aí a gente vai aprendendo também, né? A gente vai aprendendo a lidar, né? É isso que a gente fala sempre. Não é que a gente está desestimulando os relacionamentos. Não, a gente acredita no amor, mas no amor saudável. Então, puxa, já me relacionei com uma pessoa assim, ele começou assim, depois foi. Então a gente já vai tendo um olhar mais clínico. A gente começa uma conversa com alguém, já surge alguma coisa e você fala, epa, será? Sabe? Então a gente fica mais esperto, mas a gente fica mais forte também. Sim, sim. Ao próximo passo, né, são estratégias que a gente trouxe aqui para sair e para se recuperar desses relacionamentos abusivos, né? E iniciar um processo aí de recuperação mesmo, né? Quais seriam as estratégias, Cá? Então, uma coisa muito importante, né, seria a nossa própria segurança, né? Então, tem casos que a gente precisa pensar nas estratégias mesmo. Então, olha só, se conectar com amigos, expor a situação, muitas vezes a Sim, família, muitas vezes contar com o seu próprio terapeuta, olha, o que eu faço, como é que eu... Porque as pessoas ficam com medo, né? A gente sim, fica com medo. E não precisa nem ter realmente uma agressão física para a gente ter medo de alguém. E é isso também que me ocorreu de falar. Penso assim, ó, gente, se você sente medo da pessoa com quem você tá, mesmo ela nunca tendo te ameaçado verbalmente, fisicamente, presta atenção. Tem coisa pior que a gente estar com uma pessoa com medo dela. Então, assim, olha só, como a Vi falou, né? Os tempos são outros. Então, mesmo pessoas com filhos, nós temos nossos direitos, nós temos leis, nós temos advogados. A gente pode se informar, não é? Antes, a gente não está falando para você que de repente percebe que está num relacionamento assim, sair de casa correndo, catar o filho. Calma, a gente precisa realmente ter um plano, traçar um plano. Então, primeiro eu vou procurar apoio, vou saber meus direitos, que nesses casos com filhos, casos onde a pessoa realmente ela tem um controle, né, tamanho que a pessoa parou de trabalhar. Então, isso acontece muito geralmente com mulheres, eu acho. Então, não trabalho, cuido da casa, não tenho nada. E assim, ó, já atendi pessoas que mesmo para fazer uma consulta, então olha que difícil. Para ter acesso à terapia, tinha que falar com o parceiro. O parceiro tinha que bancar a terapia dela. E será que é interessante para o cara, para o parceiro, para a parceira, que a sua vítima se trate? Então, olha como é profundo. Então, assim, às vezes a gente precisa realmente ter, às vezes não, a gente sempre precisa ter uma rede de apoio muito forte para a gente falar o que, que eu faço, porque a gente às vezes está sem saída. Então, pensar na nossa segurança pessoal, ter a nossa rede de apoio e lembrar que existem leis, que existem coisas que a gente pode realmente se informar, principalmente a respeito de filhos, que eu vejo que é a preocupação principal, né? E uhum, procurar realmente ajuda, terapia, né? Psicólogo, terapia de repente, um psiquiatra, às vezes você precisa de uma medicação, às vezes precisa, gente. Às vezes a gente tenta passar por coisas assim, sozinha, não quero, né? E a gente sofre tanto. Então, procure ajuda especializada, né? E as leis, com certeza, procurar os recursos legais aí. A gente não tá sozinha, sim, não, né? Você não tá sim, sozinha, não. Você não tá sim, sozinha, não. sim. É interessante você falar sobre essa parte de busca de ajuda, né, de um terapeuta,
Tem uma paciente que a ex-namorada dela falou para ela, você não precisa de terapia, você tem a mim, você conversa comigo. Tá tudo certo, né? E não estava tudo certo. Por isso que ela não queria que ela fizesse terapia. Não estava nada certo. É Enfim. interessante que a pessoa começa a se colocar, né? E aí, Ai, eu também tive um caso, lembrei agora. O marido da pessoa, a pessoa me contando, né? Olha, eu comecei a vir, aí meu marido falou: Ah, mas essa sua terapia aí, tipo, tá errada. Quer dizer, você começou a responder, você tá mais agressiva, então, era uma pessoa totalmente passiva e tal. Ela começou a se colocar, começou a colocar os limites. Opa, não foi legal para ele. Então, assim, observe as pessoas que não gostam que você comece a se colocar. As pessoas têm um ganho, um ganho secundário, as pessoas estão ganhando alguma coisa com a sua fragilidade, com a sua vulnerabilidade, né? Com a sua passividade. Ah, ela era tão quietinha, ela era tão boazinha, começou a fazer terapia, mudou. Que bom. é, eu gosto. Desculpe-me, mas eu gosto. Isso é sobre isso. Sim, é sobre isso. O outro ponto é a rede de apoio. Estabelecer contatos confiáveis, né, para o apoio emocional é muito importante. Envolva amigos, envolva familiares, sabe, na sua jornada de recuperação. É muito importante. Como a Karina falou também, ter profissionais de saúde mental, né? É necessário um apoio, porque vai te dar um acolhimento, vai te. Ai, o mosquito passou aqui, desculpa. Hoje tá complicado, hein? Tá, é o grilo, Cigarro, gafanhoto. acontece. Ai, ai. Então, procurar profissionais de saúde mental é muito importante, né? Para compartilhar, ele vai entender com você, ele vai te dar um panorama que você não está conseguindo enxergar, é muito importante. Outro ponto são os recursos legais, né? Então, é ver quais são os seus direitos, se você tem interesse em fazer uma ordem de restrição, né? Buscar um aconselhamento jurídico é importante. Essa paciente que eu falei, eu direcionei ela para ir para a delegacia da mulher, para ver o que seria possível, de tanto medo que ela estava sentindo. E ela foi muito corajosa, e eu tenho muito orgulho dela. Muito. Porque eu sei que não foi fácil. Nossa Senhora, não é É. fácil, não. A educação, né, e a conscientização, ela tem que ser contínua, né? Independente de gênero, tá? A gente tem que colocar e promover aí uma igualdade de gênero desde a infância. Então, os meninos têm os mesmos direitos que as meninas, né? Ninguém é maior que ninguém. É super importante nós adultos, quando temos filhos, a gente ensinar aos meninos, ensinar aos nossos filhos, ter educação, ter limites realistas, né? Ter o discernimento de onde começa o meu limite, onde vai até o limite do outro, é muito importante. Muito importante. E gentileza gera sempre gentileza. E gentileza não é fraqueza, de jeito nenhum. Respeito, Né? né? Respeito é a base de qualquer relação, né? Meu Uhum. Deus, respeito. Sim.
E aí a gente vai desconstruindo, né, as expectativas que são prejudiciais, tanto para os papéis masculinos quanto para os papéis femininos. A gente postou um stories que eu achei tão forte, mas tão forte, sobre uma moça que ela vai perguntando para os homens e para as mulheres. Ah, foi o pior? Como é, cá? Qual foi o Qual foi a pior pior coisa que uma coisa mulher fez que para a mulher você? fez? Aí os homens, traição, e teve um que falou, não, nunca tive nada de ruim que alguma mulher tenha feito para mim. E para as mulheres foi realizada a mesma pergunta. E aí ela falou, eu tive, né, um abuso, eu perdi a minha visão, eu perdi a guarda das minhas filhas, até que o juiz entendeu que eu era a vítima e não a louca. Então, são muitas coisas. Eu achei muito forte esse stories. Ai, Muito, muito que forte. E foi bem providencial para hoje. Então, a gente tem que entender, né? Que existe o masculino, existe o feminino, mas os direitos são universais e são iguais para um e para o outro. E nós, como mulheres, precisamos também cuidar dos nossos meninos. Quem tem filho homem, né? E falar sobre gentileza, sobre delicadeza, sobre limites, assim como eu falei. Enfim. Tem alguns programas também de conscientização, né? E é interessante ter alguns programas de conscientização nas escolas sobre relacionamentos saudáveis. Nos meus filhos tem uma matéria chamada socioemocional. É interessante porque eles vão, baseada na metodologia do Augusto Cury, e eles vão aprendendo sobre relações saudáveis. Eu acho bem interessante. Não, infelizmente, não é a realidade de todas as escolas, né? Mas é interessante a gente propagar, a gente pedir, né, pros diretores darem uma olhada e ver também a importância da educação socioemocional das nossas crianças. E em casa também, principalmente em casa, né? Que a escola é só uma extensão, né? Uma qualificação que eles terão para a vida, mas os valores são aprendidos em casa. Perfeito, perfeito. Eu acho essa disciplina talvez a mais importante e que às vezes a gente perde algumas oportunidades, né, em escolas, né? Então acontecem algumas cenas, algumas coisas. Eu penso que os professores, né, eles têm um papel tão importante, tão importante. Eu, graças a Deus, eu conheci pessoas muito, muito boas quando eu trabalhei em escola. Então, assim, que trabalho lindo que eles conseguem fazer, porque as crianças realmente têm uma referência, então eles são os ídolos, né? Então, quanto menorzinhas a gente já vai colocando esses valores, vai embutindo essa questão de tirar sarro, de diminuir o amiguinho, enfim, essa coisa de bullying, todas essas coisas, né? A gente pode abordar de uma forma muito leve com a criança. Mas é que nem você falou, Vi, é uma extensão da casa e isso me preocupa muito, porque a gente vê cada coisa, cada fala, cada atitude que preocupa, né? Então, assim, hoje em dia a gente precisa conversar sobre essas coisas com as nossas crianças. E eu fico feliz quando eu vejo aí os amiguinhos do meu filho, né? Eles têm 12, 13 anos, já assistindo aí as lives. Eu acho muito bacana, eu gosto muito de conversar com as pessoinhas aí dessa idade. Eu acho que eles entendem tão perfeitamente, eles respondem tão bem, né, a terapia, a uma conversa. Então, gente, a gente precisa falar sobre essas coisas. E assim, muitas vezes
gente vê realmente a mãe, por exemplo, passando por uma situação assim meio complicada com o pai da criança, e aí às vezes ela camufla isso, ela oculta isso da criança, então às vezes a criança precisa de uma explicação, de um acolhimento, ela precisa entender que aquilo não é certo. Então, às vezes a mãe, a gente já falou em outras lives, né? A mãe, eu não me separo porque por causa dos meus filhos, mas o que que a gente está mostrando para os nossos filhos se a gente tem agressão dentro de casa? Vamos supor, uma vez eu falei para uma paciente, falei, olha o que você está mostrando para sua filha que é aceitável. Talvez lá na frente ela escolha um homem inconscientemente, né, para se relacionar com o padrão exatamente parecido com o do pai. E ela vai se sujeitar a esse tipo de tratamento. Então, às vezes, né, a gente resolve se curar, se tratar, ir atrás de resolver uma situação para libertar os nossos filhos, para que eles não sigam esse padrão. Então, é tudo muito sério. A gente sabe que tem situações que dá medo, que a mulher se sente realmente muito vulnerável, muito sozinha. Por isso que a gente fala, tenha sua rede de apoio, mantenha os seus amigos e familiares por perto. E, de novo, contem com a lei e com os profissionais da saúde. Né? Então, da saúde, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta. Você não está sozinha, dá medo mesmo. Eu sei, pode dar muito medo, mas quanto mais essa situação se prolongar, o que pode acontecer lá na frente? E outra, né? A gente vai perdendo tempo com uma pessoa que a gente não está feliz. E a gente pode ser tão feliz, não é verdade? Sim, Então, não fique sim, aceitando, né? sim. Essas coisas. Procura ajuda, procura ajuda. Trace que nem a gente falou, né? Trace um plano para você se sentir seguro e tomar a decisão que você achar que cabe a você. Só você sabe o que você precisa, né? Sim, sim. E a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Prevenir. Por isso que é tão importante a gente já conversar com as nossas crianças, né? Falar sobre respeito, sobre limite, é muito importante. Muito importante. Porque o começo vem as brincadeirinhas de mau gosto. Ah, nossa, ele é tão. Ou ela é tão espirituosa, né? Aí começa com a brincadeirinha, que você dá um sorrisinho amarelo, né? Nossa, que divertido que é. Depois vem a diminuição perante os amigos, primeiro isolado, depois perante os amigos, depois vem um grito mais forte e vai sempre escalando, sempre escalando. Então a prevenção é o melhor remédio. E para isso você tem que falar: olha, o meu limite é esse. Não ultrapasse meu limite. Eu não deixo que você ultrapasse meu limite. Esse é meu limite. Então para, basta. E não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Ah, e se eu falar, ele vai ficar explosivo. Se você falar e ele não te respeitar, talvez esse relacionamento não seja para você. E está tudo bem. Está tudo bem. O que importa aqui é a sua vida. É o mais importante de tudo. Por quê? Porque o relacionamento abusivo, ele geralmente, ele desencadeia assim uma ampla gama assim de emoções que são muito complexas. Primeiro, o medo, né? O medo dessas explosões que o marido ou a esposa possa ter. Depois, o medo das consequências de desafiar ou deixar esse relacionamento. O que pode acontecer? Vixe, se eu falar o que eu estou sentindo, o que pode acontecer? Né? Sempre o medo. Assim, eu acho que é o primeiro sintoma, a primeira emoção negativa vem o medo. Depois, a ansiedade, né, Karina? Nossa Senhora, gente, a ansiedade é uma coisa que judia da gente, né? Então, assim, um parceiro assim pode ser um gatilho e tanto para nossa ansiedade. Então,
Às vezes a gente não dorme direito, às vezes a gente fica esperando, né? Esperando respostas, esperando. Não sabe direito onde está pisando num relacionamento desse. Essa confusão toda também gera ansiedade. Então, será que sou eu? Será que é ele? Será que isso vai para frente? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então, por isso que, de novo, a gente precisa se conhecer, saber direitinho a pessoa que a gente é, como que a gente funciona, o que a gente quer e o que não quer no relacionamento, para que a gente saiba o que eu vou aceitar, até onde eu vou aceitar isso e para que eu quero estar com uma pessoa. A gente fica com tanto medo de desagradar a pessoa, tanto medo de falar alguma coisa, mas talvez ele ache ruim. E daí a gente precisa ir se perguntando qual o pior cenário. Ele pode querer terminar comigo. Quais são realmente os seus ganhos nesse relacionamento? A gente precisa se questionar, o tempo todo se questionar. Né? Não tá bom? Tá te dando ansiedade? Tá com medo? Tá se sentindo culpada por tudo? Nossa, parece que tudo a culpa é minha, né? Então, opa, vamos pensar direitinho e conta com a ajuda de um terapeuta de preferência para te ajudar a identificar e talvez até aceitar que de fato essa pessoa não está te fazendo bem. Sim. Como nós falamos, também existe a culpa, né? O sentimento de responsabilidade pelos comportamentos abusivos do parceiro. A culpa também por tentar resistir ou sair deste relacionamento. Então, a culpa, ela é também uma emoção negativa que te prende. Todas essas emoções te prendem no relacionamento. Por isso que é tão importante você trabalhar e você, com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, enfim, é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa sente vergonha. Vergonha por estar numa situação assim, vergonha por acreditar que a responsabilidade do comportamento do outro é sua, né? E vergonha por também se sentir inferior devido à manipulação psicológica. Então, nossa, eu sou nada, né? Eu sou o grãozinho de areia no deserto Saara. Ai, olha só, que interessante. Eu lembro que olha só, fazendo autorrevelações aqui. Na minha, na minha juventude, eu saí acho que umas 3, 4 vezes com uma pessoa e ele falou que eu precisava ser mais humilde. Do nada ele falou que eu precisava. Não teve nenhum contexto que falasse assim, nossa, eu fui realmente arrogante. Não teve. Ele falou que eu tinha que ser mais humilde, assim como um grãozinho de areia no deserto Saara. Por isso que eu lembrei. E eu falei, ai, olha, nossa, muito obrigada pela sua perspectiva. Eu vou ser agora um grãozinho de areia do deserto do Saara, mas bem dentro do seu olho. Ele ficou sem resposta, sabe? E aí a gente nunca mais saiu. Enfim, eu tinha já essa percepção. Não é para mim. Que bom, Enfim. que bom. É. Mas olha É. só, não? Sim. E quanta coisa a gente pode comprar, né? Que o outro fala pra gente, né? Você Sim. é isso, você é muito assim, você é muito. Então, assim, será? Ou será que é só um interessante ponto de vista do outro? Que às vezes nem é tão Sim. interessante assim. Não, que é dele só, né? Tem também a tristeza e a depressão, né? Decorrente aí a perda da sua autoestima, do controle da sua própria vida. Depressão também constante, a exposição ao ambiente tóxico que vive, né? Depressão também por não conseguir
talvez proteger os filhos. Então, é bem complexo, bem complexo, bem complexo. Eu tenho um paciente que ele ficou tão mal que, infelizmente, ele, assim, sabe, no fundo do poço, no fundo do poço. Ainda bem que ele estava com acompanhamento psicológico, porque senão o fim não seria tão bom assim. Enfim. Então, pode trazer um relacionamento abusivo, pode trazer, sim, uma tristeza e uma depressão. Confusão, né? E sobre o comportamento do parceiro, porque ora é a lua de mel, ora não é a lua de mel, ora são as explosões, né? Ora ele te dá tudo, ora ele te tira tudo. Sim. Desespero por estar nessa situação e às vezes também você, porque assim, um abusador, ele é extremamente cordial com quem está de fora, né? Então, com a família vai ser a pessoa mais legal, né? Com os amigos também vai ser o mais bacana, mas dentro de casa é a pessoa que vai tirar, né? Vai arregaçar as mangas e vai mostrar para que veio. No ponto negativo. E traz realmente um desespero, porque se você fala, nossa, está acontecendo isso, aí a pessoa, mas será que realmente é isso? Eu lembro de uma fase também da minha vida que não foi em relacionamento amoroso, mas foi em relacionamento profissional. Eu falei com uma pessoa que trabalhava comigo, olha, o que você está achando dessa outra pessoa? Aí a pessoa falou, normal, enfim, tal, acho que ela tá melhorando agora. Aí ela, por quê? Eu falei, não, porque essa pessoa não está melhorando. Tá acontecendo isso, isso, isso. E aí ela falou, nossa, se você não falasse, eu também não ia falar, mas eu percebi. Eu percebi Olha. que era uma coisa muito, essa melhora era muito forçada, mas eu estava com medo de falar com você. Olha só que interessante. Uhum. Que interessante isso. No emprego. Então, relacionamentos abusivos também acontecem nos empregos, não só em relacionamentos amorosos, mas em qualquer tipo de relacionamento, na verdade. Familiar, profissional e amoroso. O isolamento, ele é um dos pontos fortes aí também, né? Porque traz uma sensação de solidão devido ao isolamento social. E aí você fica também isolada emocionalmente, porque você não tem para quem contar, para quem falar, para quem compartilhar os seus sentimentos. E isso traz uma raiva, uma revolta, né? Em relação ao parceiro abusivo, uma revolta contra as circunstâncias também que levaram a ter esse relacionamento. E no final, um alívio. Quando você consegue se desprender, é um alívio que acontece. E aí você percebe que sozinha você consegue recuperar o seu equilíbrio emocional, que você consegue diminuir as suas crises de ansiedade. Então percebam, se um relacionamento tá te provocando ansiedade, tá te fazendo chorar muito mais do que sorrir, tá tirando sua paz, né? Tem algumas músicas que falam, né? Ai, tirou a minha paz, mas assim, de um jeito bom. Não, tem hora que não é bom, né? A gente precisa saber reconhecer. Puxa, eu tô feliz. Ah, quando ele tá comigo eu tô feliz, mas quando ele não tá, aí fica essa coisa de mensagem, fica essa coisa de essa insegurança, não sei que pé que tá. E aí, de repente, um tá namorando e o outro tá só ficando com o outro, os interesses são diferentes.
A reciprocidade não existe, a gente fala muito em reciprocidade e equilíbrio. Então, gente, não romantizem. Ah, é que eu sou assim, eu sou uma pessoa que gosta de se entregar, de presentear. Mas e ele? Ah, ele é uma pessoa mais fechada, é de família, é que os pais dele, a família dele. Cuidado, se você está ofertando demais e recebendo de menos, vamos se valorizar, vamos olhar para a gente, o que eu estou fazendo comigo? Vamos colocar limites, vamos começar a se colocar. E se você começar a se colocar, começar a ter realmente divergência, ou começar a levantar a voz, começar a achar ruim, não é assim uma relação adulta, né? Uma relação adulta, os dois devem poder falar como se sentem e de preferência, né, sobre isso, o outro tentar melhorar um pouquinho. Um tenta, o outro tenta e vai resolvendo a situação. Mas, gente, se tá ruim para você, né, tá na hora de dar um basta, de acordar, de procurar ajuda. Realmente você não precisa ficar sofrendo, você não precisa de uma pessoa tóxica do seu lado. Sim, e os sinais são captados desde o começo. Desde o começo. Desde, Exatamente. desde a fase da lua de mel. Desde a fase da lua de mel. É isso aí. Sutis, sinais sutis. Mas fiquem de olho. Porque tem coisa que a gente não pode deixar passar. Tem coisa que é muito sério. Né? E aí a gente não pode se iludir achando que a pessoa vai mudar ou que ela não é assim, porque é que ela teve um dia estressante de judiação, né, da pessoa, né? Cuidado, gente, isso não tem nada a ver, né? Respeito, gentileza, né? Eu acho que isso aí tem que ter sempre. Teve um dia estressante, puxa, vai se acalmar, vai tomar um banho para depois conversar, vai descontar no parceiro. Isso não é, né? A gente precisa ser muito adulto para se relacionar. E para ter uma relação saudável, precisa ter respeito. Sim. É como falam, né? Crianças não se relacionam. Né? É. Alguém tem alguma dúvida? Pode nos perguntar. Né? Estamos aqui aí para interagir com vocês também. Bem, esse foi um conteúdo, né, Ká, que foi desenvolvido com muito carinho para vocês. A gente teve a preocupação também, né, de colocar todos os tópicos. É importante a gente entender também todas as emoções envolvidas, né, para perceber, será que assim, eu escuto muito no consultório, será que é algo da minha cabeça? Será que eu não estou fantasiando demais? O que será que está acontecendo comigo? Fica muito em dúvida, porque as emoções também são ambivalentes. Com certeza. Mas é muito difícil identificar e ter certeza se é a gente que está falhando, se é o outro que é realmente abusivo, manipulador. Por isso que a gente sempre tem que ter uma rede de apoio. De novo, é terapia. Se precisar mesmo, tem que contar realmente com terapia. E é bom, né, gente? Não é se precisar mesmo. Eu acho que é um investimento, né? Uma coisa tão. É investir na gente mesmo, né? O autoconhecimento é uma coisa maravilhosa, né? Não é só porque Sim, está num relacionamento ou não, né? Isso aí é para a vida toda, é para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Eu acho que isso aí é um sim, presente que a gente dá para a gente mesmo, né? sim, sim. Ah, bonitinha, Renata. Parabéns pela live, doutora Vivi e Karina. Ah, Fantástica. Ah, que minha, fofinha. obrigada. Ah, bonitinha Obrigada por demais. estar com a gente, né? Que bacana, que bacana, É, que bom. que bom. Ficamos por aqui, Cá. Sim, até a próxima, né? Até a É, próxima. até o próximo bate-papo entre amigas. Muito obrigada por todos que estiveram aqui. E semana que vem temos mais novidades. Esperamos que novidades assim que não tenha um exemplo concreto, né? É isso aí, é Porque, isso aí. porque a gente sente muito
pelo ocorrido, né, com a artista e com o marido dela, enfim, a gente não sabe, a gente não está aqui para julgar, porque quando a gente constrói uma família, a gente constrói na perspectiva de que vai dar certo, que vai ter amor, que vai ter compreensão e que vai ter um diálogo, né? Sim. Ah, olha só, Amália, você me conhece muito bem e sabe que sou virada no giraia, mas entre todos os anos que vivo com Armando, foi com muitos altos e baixos, mas ainda estamos lutando beijos. Obrigada por hoje. É, acredito que tenha muito amor, né? Que por mais que assim seja esse virada no giraia, mas que exista muito amor. E depende também, né, do que seja esse virada no giraia, né? Às vezes é importante a gente falar o que a gente sente. Acredito que tem um carinho mútuo entre vocês, né? Ai, ai. Então tá, cá, um beijão para você e até quinta-feira. Beijo. Até mais, viu? Até. Até mais. Tchau, gente. Até mais.